Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre nessa 11ª rodada do campeonato. Tivemos aí, ontem tivemos aí Vasco e Bragantino, Vasco sendo derrotado em São Januário pelo placar de 2-0, os gols de Guilherme, zagueiro da equipe do time do Bragantino, e também do Pita, né, definindo o resultado já de logo de cara. O time na primeira etapa, né, melhor dizendo, o time comandado pelo Fernando Seabra, venceu a partida, né, pelo placar de 2-0, melhor dizendo, o Guilherme, que é lateral, né, inclusive lateral, e o Pita fazendo gol na equipe do time do Bragantino, definindo o resultado contra o Vasco. Meus amigos, o calvário do Vasco não tá fácil não, hein? Depois de uma vitória importante contra o Melgar, aí a derrota aconteceu aí, né? Que, assim, não se esperar que uma surpresa, mas o time do Bragantino superando a equipe do Vasco, né? E em São Januário e dormiu provisoriamente na liderança do Campeonato Brasileiro, independente aí agora os resultados aí, ainda nessa rodada do campeonato que vão rolar, que já estão rolando, né? Em andamento no Campeonato Brasileiro. Então, com direito ao golaço do Pita, a equipe de Massa Bruta, né? O Massa Bruta de Bragança Paulista venceu aí pela primeira vez no estádio do Vasco e que pode entrar aí no Z4 ainda nesse domingo, né? Independente dos resultados que vão acontecer. Então, temos aí provisionalmente novo líder, Bragantino, pelo menos até nesse complemento dessa rodada que estamos aí em andamento. Nos embalos da noite deste sábado, né? Nos embalos de sábado à noite, o Bragantino bailou e dominou o Vasco em São Januário com um gol de Guilherme Lopes e um golaço do Pita fazendo gol, né? Uma atuação muito segura do goleiro Creiton. E pela primeira vez a equipe de Bragança venceu em São Januário, né? A equipe do Vasco, por sua vez, amarga a 7ª derrota no campeonato e está ameaçado na zona de abaixamento de entrar no Z4 ainda nessa rodada que nós vamos estar vendo aí alguns jogos, né, que estão em andamento, inclusive, e pode entrar na zona de abaixamento ainda nessa rodada. Então vamos falar aqui de tudo isso que aconteceu no jogo de ontem, mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor e ainda ativa o sininho de notificações no YouTube do Conversa de Torcedor para você receber os vídeos em tempo real, tá bom? E também não esquecendo que temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, 18 horas no canal do YouTube, e também às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanhe pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radionssc.com, pela Rádiosnet, falando muito sobre o futebol carioca, também da seleção brasileira e também do esporte em geral, com muita opinião e também de informação para você, meu amigo ouvinte e assistente do programa, tá bom? Vamos falar aqui em que a equipe do time do Vasco não fez uma boa partida, o time do Bragantino superou a equipe Cruz Maltina dentro de São Januário e está com 23 pontos, um a mais do que o líder Palmeiras, que joga ainda nessa rodada. E para manter a liderança também, após o domingo, a equipe do time de Bragança precisa torcer por empate do time do Palmeiras contra a equipe do Cruzeiro e também do Flamengo não derrotar o Fortaleza, né? E já o Vasco estaciona na 15ª colocação e torcer para que o time do Fortaleza não vencer o seu jogo e também o Vitória não vencer. Se o Fortaleza empatar fazendo 2 gols, também passa, né? Inclusive, Santos e Juventude não ganharem os seus jogos, se dois desses times, né, ou melhor dizendo, desses resultados que tá nessa situação que tem aí nessa rodada acontecerem, empurra os vascaínos para o Z4. Então, meus amigos, tá complicado. Essa derrota custa muito caro para a equipe Cruz Maltina nessa disputa aí. Então, as duas equipes só voltam a campo após a data FIFA, né? O Bragantino joga no dia 12, numa quinta-feira, contra a equipe do time do Bahia, às 7 da noite, horário de Brasília, no estádio Cícero de Souza Marques. E no mesmo dia, né, só que às 9h30, o Vasco enfrenta o São Paulo no Morumbi. Então, essa situação ficou bastante complicada. A equipe Cruz Maltina do técnico Fernando Diniz. Então,
o autor do primeiro gol, que foi escalado de última hora da equipe do time do Bragantino, né? Isso porque o Paulo Henrique, melhor dizendo, Pedro Henrique, né? Melhor dizendo, sentiu a posterior da coxa direita durante o aquecimento e o Fernando Seabra escalando aí o Guilherme Lopes, de 23 anos, cria da equipe do Bragança, né? Da equipe do Bragantino, né? Do Red Bull Bragantino. E o jovem marcou pela primeira vez como profissional e dentro de São Januário, é claro, né? Em que virou o mais rápido desse brasileiro, né? Com 1 minuto e 32 segundos de partida em São Januário, coincidentemente superando o Vascaíno, né? Que é o Nuno Moreira, que fez o gol com 2 minutos e 24 segundos contra a equipe do Fortaleza. No mesmo São Januário, a equipe do Vasco conseguindo uma vitória de 3-0, né? De uma vitória convincente. E também de uma sequência quebrada da equipe do Massa Bruta, que é a primeira vez que a equipe do time do Vasco perde para o Bragantino, né? Essa foi a primeira derrota do Vasco em 2025, estava 6 meses invicto dentro dos seus domínios, desde que perdeu para o Inter em novembro do ano passado, né? A equipe do Vasco perdeu, a torcida vascaína vaiou bastante a equipe e muitos foram embora no meio do segundo tempo, né? E também vamos falar aqui dos 90 minutos, porque o Bragantino deitou e rolou em São Januário, desde os primeiros minutos, né? Abrindo o marcador com o Guilherme Lopes no cruzamento do John, numa cobrança de escanteio, né? E também com as chances perdidas, né? Inclusive do jogador John, do próprio John, que teve a assistência para o gol do Guilherme Lopes, e do Pita, que até fazer o segundo gol com o próprio camisa 9, né? O próprio camisa 9 que teve um cruzamento do Vinicinho, cruzou, e o Pita só matou no peito e meteu para o fundo da rede à direita do goleiro Léo Jardim, sem chance para o goleiro do Vasco. E vaiado, a equipe do Vasco só conseguiu assustar no final do primeiro tempo, com o João Victor carimbando no travessão e num chute onde o Creito ainda fez grande defesa, né? Do lance do Ryan, inclusive o Ryan, que teve um chute, e aí o jogador Creito conseguiu defender, e Ferretti perdeu uma rara oportunidade, uma rara chance de fazer o gol de cabeça no final do primeiro tempo, inclusive. E na etapa final, a equipe do Massa Bruta, a equipe do Bragantino, se fechou ainda mais, mas continuava perigoso nos contra-ataques, né? Perigoso nos contra-ataques, e os anfitriões, os Cruz Maltinos, não conseguiram invadir a área e insistiram nos cruzamentos, e aí, né, que tendo dificuldades, mas só conseguiu assustar a equipe do Bragantino lá para os 40 minutos do segundo tempo, lá para os 40 no segundo tempo, na etapa final, né, de uma cabeçada do Alex Teixeira. E a equipe de Bragança controlou as ações, controlou o tempo, né, administrando o resultado, chegou a trocar passes por 2 minutos e 20 segundos. Acredite, 2 minutos e 20 segundos para a gente falar aqui, né, necessariamente. E deixando a equipe do Vasco na roda, né? Infelizmente isso que aconteceu, em que foi uma coisa bem amarga para a equipe do Vasco, para a torcida do Vasco, e principalmente uma situação ruim no Campeonato Brasileiro de Futebol, que agora vai enfrentar contra o São Paulo no Morumbi, depois da data FIFA. Então é uma situação bem complicada para o Vasco, em que pode entrar no Z4 já nessa rodada, né? Independente dos resultados, né, desses jogos aí que vão acontecer, que já estão acontecendo, né? Em andamento do Campeonato Brasileiro nessa 11ª rodada. E por essa questão, né? Por essa questão preocupante, né? Uma situação preocupante em tese, né, de trabalho, dos jogadores, né, e o Fernando Diniz tentando fazer o seu trabalho, lógico, né, tentando conseguir trocar, né, tentando conseguir fazer as alterações, tentando conseguir implementar o seu jogo, mas tendo essas dificuldades, né, para conseguir ter uma equipe que possa que possa competir, né, diga-se de passagem. Então é uma situação difícil, e o Vasco, com essa derrota, custou muito caro e pode entrar na zona do rebaixamento, tá bom? Temos aí o time do Vasco, repito, na 15ª colocação, com 10 pontos ganhos, 15ª colocação do campeonato. Nessa rodada pode entrar no Z4, repito, em tese dos resultados aí em andamento.
Já também o Bragantino torcendo para que o Palmeiras e o Flamengo não vencessem seus jogos, né? O time do Bragantino está com 23 pontos, líder provisório do campeonato, que nós vamos estar acompanhando. E temos aí, né? O time do Bragantino que vai encarar aí depois da data FIFA, inclusive, o jogo que vai acontecer contra a equipe do time do Bahia, às 7 horas da noite, lá no Cícero de Souza Marques. Então, temos aí essas informações. Então, o Vasco precisa tentar reverter essa situação e também, já nessa data FIFA, tentando mudar isso, nesse comprometimento. O Fernando Diniz pode fazer isso, lógico, né? Tentar conseguir, tentar montar a sua equipe, tentar conseguir ter uma reunião. É uma coisa que nós vamos estar conferindo aí nesses dias de data FIFA para que o Fernando Diniz possa organizar a sua equipe, tentar conseguir ter a montagem própria para que o Vasco possa chegar, né? Tentar chegar no pelotão de frente, mas tá difícil e complicado para a equipe do Vasco e também mais uma decepção para os vascaínos que assistiram esse jogo em São Januário ontem à noite. Tá bom, pessoal? Então é isso, meus amigos e minhas amigas, estamos encerrando nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Meus amigos, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem os nossos vídeos e deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, às 18 horas com vocês e também acompanhando aos sábados 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM e acompanhando pelas redes sociais, no YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com, pela Rádio Net, também pela 98.7 FM da rádio Nossa Senhora de Copacabana, a onda que chega ao seu coração, falando de tudo, do esporte em geral, do futebol carioca, do futebol brasileiro internacional e também da seleção brasileira também, tá bom? Com muita informação e também com opinião, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia de sempre e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Falou, galera, aquele abraço, felicidade a todos vocês e até a próxima. Falou, galera!